12. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Uau! Ah, vamos falar um pouco sobre isso aqui, que talvez seja um bom texto para a gente meditar. Eu não gosto de pular versículo, né? Deixa eu pegar aqui, anotar. Amortecido. Alguém tá com alguma outra versão que tá outra coisa escrita? Assim, de um só homem que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. Amortecido e como morto. Aqui está falando da infertilidade de Abraão. E ontem eu falei um monte de coisa e acabei não falando tanto sobre a infertilidade. Né? E a infertilidade é quando você para de produzir. Uma mulher infértil, ela não consegue dar luz. Dar luz, na Bíblia, é fluir em revelação ou derramar algo. Né? Então, quando a pessoa não consegue trazer para a terra as coisas do céu, ela vive sua peregrinação na terra, muitas das vezes, só como um sonhador. Você conhece irmãos que são pessoas de Deus, eles adoram a Deus, eles vão na igreja, eles leem a palavra, eles oram, eles jejuam, eles são crentes verdadeiros. Mas quando você olha para a vida deles, eles não conquistam nada, eles não mudam nada, eles não sobem na vida, eles não transformam, eles não, eles não conseguem gerar nada, eles não conseguem fazer nada. Por exemplo, quando você olha para os prêmios Nobel, você vai ver um amontoado de prêmio para judeu. E para cristão, quase não tem. Por quê? O crente, muitas das vezes, tudo que ele quer é só ir para o céu. Porém, quando você lê João 15, você vai ver o Mestre Jesus deixando muito claro que um dos maiores motivos da vinda dele é a frutificação. Jesus, por várias vezes, vai deixar isso muito claro, como na parábola dos talentos. Olha para você ver a parábola dos talentos, dou um, devolveu um, enterrou. O cara nem devolveu nada. Ele nem comeu a semente, ele devolveu a mesma semente. E Deus não aceitou. Ele aceitou aqueles que fertilizaram, que multiplicaram. Porque a multiplicação é uma espécie de honra. A multiplicação é uma espécie de fé com obras. A Bíblia diz que a fé sem obra, ela é morta. Agora, a gente confunde obra com força de trabalho. Então, eu creio em Jesus e trabalho para Deus. Mas, como eu disse ontem, ela precisa ser... Ontem, não lembro. Ela precisa ser fruto de um relacionamento. Ela precisa ser frutificada. Então, nessa frutificação, entre o que Deus te dá e o que acontece na terra, na tua vida, eu chamo de fertilidade. E temos muitas pessoas inférteis. A Bíblia vai dizer assim, ó, vocês me adoram com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Em outra feita, a Bíblia diz, vocês amam com sua boca, mas seu coração está longe. A parábola dos talentos, quando você olha para o evangelho da multiplicação dos pães, da multiplicação dos peixes, quando você olha para o ministério de Cristo, quando você olha para o ministério dos apóstolos, você consegue olhar para alguém que só aceitou Jesus e esperou a morte? Você consegue olhar para Paulo, por exemplo, e ver alguém que só aceitou Jesus e está tudo certo? E eu vou para o céu e eu vou lutar para não pecar? Eu não entendo onde a igreja entrou e nem qual século bem certo para isso. Acredito ser uma influência católica muito forte e o catolicismo, principalmente na era medieval,
quando ali a Inquisição Católica implementa a obrigatoriedade ao cristianismo, a ponto de seu dízimo ser cobrado nos seus impostos, e que toda cidade era fundada a partir de um padre junto a uma autoridade. E no Brasil, então, é muito fácil você ver isso. Toda cidade tem uma igreja central. Já notou isso? No catolicismo era assim. E não era uma coisa que o Alex tinha de escolha. Tanto que eles adotam o batismo de crianças com o intuito de, olha, você já é católico gostando ou não. E isso deu tão certo que muitos de vocês já devem ter dito assim, eu sou católico, sem nunca ter ido na missa. Eu sou católico, sem nunca ter ouvido o credo católico. Eu sou católico, sem nunca ter ouvido a doutrina católica. E nem sabe, às vezes, que existe uma doutrina católica. Porque o catolicismo, ele começou a empregar a necessidade das pessoas em homens. Então, a Bíblia era para um homem, não era para todos. Nós não podíamos fazer isso aqui, abrir a Bíblia e discutir, e você dar a sua opinião, e Deus dar uma revelação para um pedaço para o outro. Ontem nós estávamos na escola, o Alex, no final, trouxe um complemento para a aula, que eu agradeci ele pelo complemento, coisa que eu não vi, e eu era o professor, e glória a Deus, porque esse é o corpo de Cristo. Nunca é dado para um só. Agora, a infertilidade, muitas das vezes, ela está anexada a um bloqueio mental. Já viu uma mulher que foi traída demais, depois ela não consegue ter um relacionamento sadio? O cara que passou por muita traição nos negócios, depois ele não confia em ninguém, e por aí vai. A nossa fé, ainda que você não escolheu isso, ela foi fundamentada a querer ir só para o céu. E isso é maravilhoso. Amanhã eu vou falar só sobre isso. A fé que te faz querer o céu. A fé que te faz ir para o céu. Nós vamos falar só sobre isso. Amanhã não, sexta-feira. Mas, olhando para o que eu estou falando aqui, meditando com vocês nessa manhã, nesse devocional, quando você olha para o catolicismo, principalmente no Brasil, jesuíta, ele coloca que dinheiro é o problema, que ter bens é um problema, que Deus vai te punir, que você precisa cumprir os credos, se você não for batizado, você é pagão. Quem já ouviu isso? Hoje o catolicismo melhorou muito, não estou falando do atual. Hoje o atual está quase um evangelho. Mas quando temos aqui um professor de história que ainda se interessou pela Inquisição, ele não deixou mentir. Na época que se queimou chamando de bruxa e eram só irmãos cristãos que não seguiam o credo católico, não está escrito. Então, nesse período, entrou com o que eu gosto de chamar um anticonceptivo, que roubou principalmente da nossa nação a fertilidade espiritual. Porque todos nós não temos problema de ir a Jesus. É uma nação com 90% que crê em Deus. Desses 90%, quase a metade é cristã protestante e a outra metade é quase católico. E entre eles são macumbeiros, espíritas e todos os kardecistas e espíritas, eles acreditam em Jesus, tá bom? Tem alguns aqui que já foram e não me deixam mentir. Eles acreditam em Jesus e têm a sua fé em Jesus. Uns que Jesus é mais profeta, outros que Jesus é Deus. Até mesmo os macumbeiros não tem problema em dizer que Jesus é filho de Deus. Eles acreditam assim. Eles só não têm devoção a Cristo e nunca procuraram ter intimidade. E aqui entra essa questão. Entre a fertilidade e você, a macumba bota o guia. Entre a fertilidade e você, entre Deus e você, a igreja coloca muitas das vezes o pastor. Entre a fertilidade e você, muitas das vezes, a igreja colocava, muitas das vezes não, na época, obrigatoriamente o padre. Tanto que você não confessava o pecado para Deus, você confessava e confessa para quem? Então imagina que você comete um pecado muito sério, certo que você falava para o padre? Ah, mas não falava. Ainda mais que você não sabia quem estava do outro lado ali. Tem uns que é tão fofoqueiro que se vestia de pato só para saber da vida dos outros.
Pastor, mas o que isso tem a ver? Tudo. Isso são anticonceptivos que vão deixando todos nós inférteis. Aí a gente vai para a igreja. Quem aqui entrou na igreja e teve um encontro real com Jesus? Jesus te tocou, Jesus te abraçou, Jesus dançou contigo. Aí, me responde com seriedade. Quem aqui não passou 2 meses, já estava com algum problema com o homem? Ou com pastor, ou com líder, ou com alguma coisa, porque, tipo, não tá... Sabe por quê? Isso aí é catolicismo. Porque inconscientemente, teu pai falava, tem que respeitar o padre. Ainda que o cara não é católico, o padre, por ele ter vindo como uma figura imposta de autoridade, e até hoje o Papa não é? O Papa fala, o mundo ouve, querido. Você pode ser católico ou não, você pode ser crente ou não, ateu ou judeu, ou não, você ouve o Papa, porque o Papa fala, o mundo ouve. Ok? Então, se você, crente, respeita o Papa, pastor, eu não respeito, não, mas ouve. Imagina quando você entra para uma igreja, como é difícil você alcançar a fertilidade direta do Pai. E eu entendo, porque a Bíblia diz que o herdeiro quanto menino, nada se difere de um escravo. E a Bíblia diz que nesse período é necessário que ele esteja debaixo de tutores. E é por isso que você tem líderes, é por isso que você tem pastores, para que te ajudem no crescimento espiritual, ok? Mas não são eles que te fertilizam. Um pastor pode pegar a unção que está nele e dar para os anãos, mas quem vai multiplicar isso é os anãos. Eu posso pegar um dom e transferir, Mateus, para ti. Mas quem pega essa semente e multiplica é você. Nesse período aqui acontece o BO, porque entre o que você recebe e a hora da multiplicação, as pessoas esperam que quem deu a semente resolva o problema. Mas, na verdade, quem Deus usou para te dar a semente não foi chamado para reinar no teu lugar. Samuel ungiu Davi, mas quem reinou foi Davi. Samuel estava ali, vira e mexe, Davi ia lá, recebeu uma palavra, uma profecia. Você vai ver Samuel visitando Ramá várias vezes, Davi visitando Ramá, tanto que Saul tenta buscar Davi em Ramá e cai no poder de Deus lá. É um dos textos meus favoritos. O cara endemoniado, o demônio fica pro lado de fora e ele cai chapadão. E aqui abre um parênteses. Se você criar um lugar para Jesus vir todos os dias, até o demônio cai na unção. Então, Samuel ungiu. Agora, quem vai responder pela unção não é quem ungiu. Quem respondeu pela unção foi Saul ou Samuel? Olha o que Deus diz para Samuel. Samuel, por que você chora por Saul? Eu já o rejeitei. A treta não era com Samuel, a treta era com Saul. Porque Saul se tornou infértil porque desobedecia, era infiel e era mais fiel a pessoas do que a Deus. Isso é muito sério. Agora, o que isso tem a ver, pastor? Tudo. Porque Deus, ele quer que vocês sejam o reflexo da glória dele na terra. Por isso ele chama vocês de embaixadores do reino. O embaixador do reino, ele carrega a cultura, as vestes, a fala, a música, a comida. Então, você precisa mudar essas coisas. E eu não estou falando de arroz com feijão, não estou falando do teu estilo de roupa. Das tuas palavras, talvez. Você fala muito palavrão, porque isso aí é carnalidade. Não é nem do demônio, é carnalidade. Nos meus anos de conversão e de libertação, tá aí o pastor Mateus, que gosta mais do que eu dessa área, muito mais, que eu nem gosto, não me deixa mentir. Demônio não fala palavrão. Não fala. Quando fala palavrão, já é a pessoa que está ali, o demônio pode até manipular. Mas palavrões são palavras que nós inventamos. Porque no dialeto demoníaco, me perdoem as palavras aqui nessa hora, mas puta não existe.
filho da... Não existe. Então, para eles existe ódio, te matar, te destruir, vou beber o sangue dele aqui, eu vou enfiar a cabeça dele no inferno. Agora, palavrão é coisa do homem. E por que eu devo te parar? Porque você é resultado daquilo que você ouve. E a boca tua tá mais perto do teu ouvido do que a boca dos outros. Então, você tem que falando palavrão aí, você se torna carnal. Corta isso da tua vida. Se você tem costume de falar isso, para. Ai, pastor, de vez em quando escapa um ou outro. Tá bom, vai se policiando. Sabe como eu fiz para parar de falar palavrão? Pedi pro Espírito Santo. Os palavrão mais feios que eu falo é merda, porque mineiro fala merda toda hora. Quem é mineiro não me deixa mentir. Para mim, pro sul, que lá eles não falam, é um problema. Aqui em São Paulo eu tô em casa, porque aqui também eles falam merda toda hora. Mas no sul, toda vez eu tenho que ficar me policiando, porque lá em Minas, merda é exagero. Então lá é bom por bosta, bom por merda, vai a merda. Ah, isso aqui corre por bosta. Corre por bosta é velocidade, bosta é exagero, merda é exagero. Ai, pastor, que loucura. Pois é, eu também acho. Mas cultura não se discute. Não sei quem inventou essas loucuras, mas nós é mineiro, ué. Em Poços de Caldas, mais louco ainda, que eu nunca vou entender o bom por bosta. Mas existe esse termo. Agora, você tem que tomar cuidado com isso. Fora isso, você é um embaixador celestial. Tua boca professa o reino que você vem. Teus passos dizem quem você é. Agora, a Bíblia diz assim, ó, a terra aguarda com ardente expectativa a manifestação de Deus. Não, a manifestação dos filhos de Deus. Olha que louco isso. Existe uma terra aguardando algo que vai vir do invisível, passar em você e manifestar para a terra. Nível 1, no mínimo almas para o reino. Nível 2, no mínimo mexer com a economia da cidade. Nível 3, a próxima invenção que vai revolucionar o mundo. O celular não saiu do nada. Alguém viu no invisível, alguém projetou no visível e alguém fecundou na terra aquilo que viu no céu. Você consegue entender? E às vezes é um ateu. Porque o que Deus estabeleceu, está estabelecido. O pior é que o crente não pega e o ateu pega. Então, a Bíblia diz que aqui na terra precisa ser como já é no céu. O crente não tem problema de saber como já é no céu. Mas ele tem problema de fecundar o que já é no céu na terra. E é por isso que, de uma maneira filosófica, eu estou tentando fazê-los entender o porquê. Então, você vem de uma cultura onde um país ama se sentir pobre, ama ser dependente. Eu acho que, com respeito, aqui dentro, se o meu menino pegar você aqui dentro, não vai dar certo. Porque é irmão dela. Então, fala pra ela. O bicho pegou aí. Tá? Tio Web levantou a mão, gritou, brigou. Achei que era comigo, mas oremos para que ele não bata em ninguém lá. Voltamos. Aqui na Terra, você precisa liberar o céu. O céu se move no invisível. Na Terra, você precisa liberar para que se torne visível. Isso é o que, para entender isso é muito fácil, semente. Você semeia, não vê na terra, de repente brota. Por isso que Jesus diz assim, ó, o grão de trigo cai na terra não morrendo, não produz fruto. Mas morrendo dá muito fruto. Ele estava falando dele. Ele estava dizendo, por um momento vocês não vão entender, mas depois vocês vão ver. Isaías profetiza, tu verás o fruto do teu penoso trabalho e se alegrará. O evangelho, Alex, é uma provocação à frutificação. Tanto que em João 15 diz que a árvore que não produz fruto é cortada e lançada no fogo. E isso tem que ser uma máxima para mim e para você, para a gente entender a dificuldade disso. Porque se eu só quero ir para o céu e não quero produzir na terra, eu posso correr problemas.
porque eu posso ser uma árvore infrutífera. Agora, pastor, o que seria frutificar? Ganhar almas? Também. Abrir empresas? Também. O que é frutificar? Segundo o dom que Deus te deu, na medida que te deu, exercê-lo, servir e multiplicar. Deus chamou para ser um evangelista? Evangelize. Deus chamou para ser um pastor? Pastorei. Deus chamou para ser alguém que cuida dos enfermos? Cuida dos enfermos. Deus chamou para ser alguém que recebe os outros, porque esse dom ninguém gosta, mas tem gente que só nasceu para ser. A Bíblia diz lá, o dom de hospedaria. Então, se Deus chamou só para ser igual a irmã Cristina, que pegava os Noé e botava para dormir em paz em casa, tá, faça isso com amor. A Bíblia diz, faça isso. Agora, por que nós não fazemos? Porque a nossa preocupação evangélica gira muito mais em torno do culto do que da frutificação. E do culto, eu não falo do culto de cultivar, porque a palavra culto vem de cultivar. Deus colocou Adão na terra e pediu para ele cultivar. E ali nasce a palavra culto. Então, quando você fala, eu vou cultuar a Deus, lembre-se, eu preciso cultivar. Cultivar o quê? O que ele me deu. A divina semente, que eu falei ontem, ela precisa primeiro nascer dentro de mim, e de dentro para fora ela vai externar. Chegar uma hora que não dá para ficar só para mim. Eu preciso frutificar. Só que aqui é que a galera bloqueia. Porque a galera quer saber se... Pai, um dia uma pessoa me disse assim, pastor, eu ia pregar o evangelho para uma pessoa no ponto de ônibus, mas eu não falei, porque eu não tinha falado com o pastor ainda. Esse tipo de fala denuncia o peso do catolicismo. Porque no catolicismo você não podia fazer nada sem o padre deixar. Primeiro que a Bíblia era em latim, só o padre lia. E aí o padre falava assim, ó, você não pode beber água com sal, porque água com sal dá dor de barriga. Aí todo mundo acreditava. Aí ele lia, falava que era latim ali, e falava, ó, manga com leite, mata. Aí os irmãos comiam a manga e bebiam um leite, a mãe via o moleque bebendo leite, depois de chupar a manga. Meu Deus do céu, ficava louca. Vai morrer, vai dar um treco. É claro que eu estou usando uma alegoria, tá? Sei lá quem que inventou isso. Talvez não foi nenhum padre, coitado. Mas eu só quero te dizer que muita do legalismo vem disso. E as igrejas protestantes, que ainda estão numa reforma, herdaram muito disso. Tem pastor que quer determinar a cor da roupa que você veste, onde você mora, o que você vai fazer. Tem pastor que determina, você não podia evangelizar os outros sem ter falado comigo. Vá te lascar. O que a Bíblia manda você fazer, faça. O que a Bíblia manda você, faça. Você não tem que pedir para ninguém. Pedir para alguém, senti de liberar uma palavra para o Alex, mas não falei com o meu pastor. Meu amigo, teu pastor não é Deus, não. Teu pastor é uma referência de Cristo para te ajudar no teu amadurecimento até que Jesus volte. Só isso. E para quando você estiver passando os problemas, ele te ajude. E não é ajudar pagando tuas contas, não é ajudar resolvendo teus BO, é te ensinar como sair desses lugares. Porque normalmente ele já passou por lá. E ele vai dizer, a escada não está aí não, a escada é ali, vai por aqui. Agora, o poder da fertilização. Eu tenho 5 minutos e gastei tudo isso aqui só dando uma explanada. Porque, na verdade, eu quero só mostrar uma coisa aqui nesse texto que é fenomenal. Guarde isso. Você nasceu para frutificar. Por isso que o diabo quer tanto você, para te atrofiar. Mas Deus te criou para que você vá e dê muitos frutos. Não foi isso que Jesus disse? Jesus não disse, vai e me espere voltar. Ele não disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho e sente numa cadeira. Ele diz, ide, fazei discípulos de todas as línguas, povos e nações, ide e dei muitos frutos. Que frutos são esses? Leia João 15. A Bíblia diz que é o amor. Amar o próximo, derramar, liberar. Você não precisa que a pessoa seja curada, mas ela precisa ser amada. Você não precisa que a pessoa receba libertação instantânea. Nem sempre acontece, mas ela precisa ser amada. Você não precisa que a pessoa levante da cadeira de roda,
mas ela precisa ser amada. Você não precisa que a pessoa caia dinheiro na conta dela instantaneamente, mas ela precisa ser amada. Você não tem obrigação que a vida da pessoa vire d'água para o vinho, mas ela precisa ser amada, porque o amor é a semente que sai de você e vai frutificar no próximo. Esse é o teu fruto que vai se tornar semente em quem te ouvir. Seja alguém que ame e que derrame o amor. Agora, eu quero só te mostrar que você é a escolha. Na maçonaria, você só entra se for o bambambam. Ok? Algumas igrejas de hoje em dia estão igualzinho à maçonaria, porque você só presta se você for empresário, se você tiver dinheiro, você só participa da liderança se você for alguém. E lembrando, ô historiador, não me deixa mentir aí, se é que você estudou isso, que eu estudei, o evangelho, nos 200 primeiros anos, não era pregado para um rico. Ele era pregado só nas periferias, porque, primeiro, eles eram perseguidos, escondidos, e até Constantino, ele era pregado só debaixo das cavernas. E o povo pobre recebia porque o judeu só gostava de rico, e o judaísmo não entregava mais para os pobres. Então, a estratégia de Deus para o cristianismo crescer foi: vá nos pobres desacreditados. E aqui se cumpre a parábola que Jesus diz: eu fui, e aí eles estavam no casamento, o outro estava numa festa, e eu disse: vai nas prostitutas, nos cobradores de impostos. Ali se cumpre. Jesus veio para os seus, eles não quiseram. Então Jesus achou na onde judeu não entrava, onde judeu cuspia, nos gentios, o seu lugar para frutificar. Isso aqui é demais. Por quê? Não olhe para a classe social. Não olhe. No nosso evangelho, as duas moedinhas ainda é adoração, viu? E a igreja contemporânea do nosso tempo aprendeu que conquistar e ter muito bom, tá? Que o Alex não tinha nada, hoje é um grande empresário. Mas nunca deixei ele perder o fogo. Se for para crescer, cresça com fogo. E se for para perder o fogo, eu prefiro perder tudo. Eu prefiro morar debaixo da ponte, manter o fogo queimando no meu peito e a paixão dos primeiros dias, do que ter todos os bens da terra e ser como o jovem rico, que no dia que Jesus me pedir, eu vou dizer: eu não posso te dar, porque eu tenho muitos bens. Eu estava conversando com um maçom que se converteu, e ele estava me dizendo: na maçonaria, você só é convidado a entrar se você for alguém relevante, alguém de status, alguém que já fez algo pela sociedade. Lá não tem gente que não presta. Não tem escória. E ele diz: na igreja é o inverso. Só tem o que não presta. Isso me aqueceu o coração. Porque se cumpre isso aqui, ó. Eu vou ler e você vai entender agora. Por isso também, aliás, já morto, quase morto, amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Dos mortos, Deus suscita sementes. Dos mortos, Deus levanta um povo. Você estava morto, querido. Você era um improvável. Você não se escolheria. Você não se escolheria, mulher. Você não era para estar nem vivo, muito de vocês aqui, mas assim como Deus escolheu Abraão perto da morte para rejuvenescer, dar semente, e a semente dele frutificou tanto que não dá para se contar, assim será conosco, porque Jesus nos escolheu. Não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi, eu vos ungi, ele nos colocou a sua preciosa semente, e nós vamos frutificar para essa terra, vamos ganhar alma para o reino dele, vamos até que ele volte. Quando ele voltar, nós vamos estar com o centro cheio, querido, para dizer para ele: valeu a pena acreditar em mim quando estava na morte. Tu me tiraste do inferno e me levaste para o reino do teu amor. Colossenses diz que ele nos resgatou do império da morte e nos levou para o reino do amor. Quantos de nós estávamos quase mortos, no pior momento da nossa vida, e ele nos achou. Se estamos aqui 6:30 da manhã, não é só porque gostamos do
do pastor Bruno, não. É porque, de alguma forma, os frutos que de mim fluem tocam vocês. E não é porque vocês dependem de mim, é porque vocês vão dar continuidade nesses frutos e vão amar Jesus mais, vão crescer mais. E não importa se seja no beco, na viela ou nos palácios, aonde houver um necessitado, ali terá um de nós. Nós estaremos ali. Nós somos os improváveis que deu certo. Na infertilidade, Deus te fez fértil. E é por isso que ele não aceita você devolver o mesmo que ele te deu. Foi preço de sangue para te dar. Tu não foste comprado com prata ou ouro, tu foste comprado com preço de sangue. Honre o Cordeiro, multiplique. A multiplicação foi o primeiro mandamento que Deus deu para Adão, sabia? Vai lá em Gênesis e lê. Quando ele põe Adão na terra, ele diz: ei, seja fecundo, multiplique. E eu digo para vocês, pequenos Cristos, vão e multiplique. Pequenos Cristos, cristão significa pequenos Cristos. Amém. Vão e sejam férteis. E eu profetizo o fim da infertilidade e o começo da fertilidade. Tudo aquilo que estava retido será liberado. Amém. Amém. Vamos orar. Em agradecimento, a Isa está cada dia melhor. Ontem tiraram os aparelhos dela. Ela já ficou um bom tempo sem. Está ganhando peso. Tem que ganhar mais umas 200 graminhas para tirar definitivamente. E eu tô crendo que Deus vai injetar um soro do céu ali, que essa menina vai ficar gordinha, vai ficar saliente. E nós vamos ver ela o mais rápido possível aqui. Há batalhas que são instantâneas e há batalhas que processam a nossa fé. A Daísa está nos processando. Nós estamos crescendo, crescendo, crescendo. Só que ela é uma árvore frutífera. E Deus estabeleceu ela. Toda criança que vem na terra com dificuldade, que houve tentativa de aborto, e é claro que não foi o caso dela, mas eu estou só ensinando você, que houve tentativa de aborto, que a mãe rejeitou, que o pai abandonou, que principalmente no período do nascimento, ou nasceu, teve complicação no parto, ou quase morreu, ou a probabilidade de ser um profeta ou uma profetisa é de 90%. Eu sei porque eu dou aula para profeta e não é de agora. E é unânime. A primeira pergunta que eu faço para eles é: como foi teu nascimento? É sempre assim: minha mãe não esperava, engravidou, ou minha mãe me teve no meio da rua, ou minha mãe tentou me abortar, ou eu nasci prematuro, quase morri, nasci, veio uma doença. E é sempre assim. Porque os profetas, desde o início, o diabo fica louco. Porque se tem alguém que tem o poder de subjugar demônios, são os profetas. Então, que Deus levante essa profetinha, porque ela vai fazer um arrebento na geração dela. Amém? Vamos orar. Amém. Gostaria de pedir que a Angélica orasse pela Isa e por todos nós, abençoando essa manhã. Pai, te agradecemos, Senhor, pela cura, Senhor, da Isa. Obrigada, Pai, por fortalecer, Senhor, e usá-la, Senhor, também através da vida dela, Pai. Nós somos fortalecidos, assim como o pastor Bruno, profeta, disse, Pai. A nossa fé, Senhor, a nossa esperança, Pai, através da vida dela também é ativada, Senhor. Somos todos ativados. Obrigada, Jesus, por este milagre, Pai. Obrigada, Senhor, por cada um que está nessa live, Senhor. Obrigada, Senhor, por nos alimentar, Espírito Santo. Não apenas, Pai, um alimento sólido, mas um alimento que vem do Espírito, Senhor, porque
A tua chama, Senhor, é viva. Obrigada, Senhor, por cada um. Eu me despeço, Senhor, que cada um tenha um excelente dia, que eles queiram, Espírito Santo, cada vez mais a tua presença, que eles abram a boca, Senhor, e saiam faíscas. Os que estão ao lado, Senhor, sintam, Pai, a tua presença cada vez mais. Obrigada, Senhor, por esse dia lindo e maravilhoso. Nos abençoo, que todos tenham um bom dia de trabalhos, que também ficam em casa, que tenham, Senhor, um bom dia. E obrigada, Senhor, por tudo. Somos gratos porque a tua presença, ela nos queima, ela nos enche, ela nos fortalece, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai amado. Amém. 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 Um grande beijo. Sexta-feira estamos de volta.